Boa noite a todos. Damos as boas-vindas a todos os que nos alegram com a presença em mais essa quarta-feira de palestra doutrinária. Inicialmente, como não deveria deixar de ser, gostaria de cumprimentar as mulheres pelo seu dia e pelo papel importante que desempenham, que desenvolvem no lar, na sociedade, em benefício de toda a humanidade. Nossas homenagens a todas as mulheres. Vamos demarcar o início das nossas atividades pela prece. Querido Mestre Jesus, nesse instante de recolhimento em que buscamos o plano superior, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos mais uma vez, reunidos em teu nome, nesse grupo de objetivos comuns, em busca do aprendizado, em busca da assistência espiritual, tentando aurir, junto aos amigos espirituais, aquilo de que necessitamos para o enfrentamento das nossas dificuldades, a superação das nossas fraquezas e a vitória, ainda que a longo prazo, sobre os nossos erros e as nossas imperfeições. E nessa noite, uma vez mais, assistidos pelo Mestre, a nossa Rosana possa ser inspirada em nos trazer o resultado do seu estudo, do seu trabalho, para que todos nos beneficiemos e levemos daqui um pouco de paz para os dias que hão de vir. Agradecemos a Jesus e rogamos a sua presença entre nós, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. A palestra de hoje está a cargo da nossa querida Rosana Iorio Catânio, uma das fundadoras da casa e que já cumpriu na Sociedade Espírita Renovação, na nossa SER, praticamente todas as áreas de trabalho, dando a sua colaboração, trazendo o resultado do seu estudo, do seu conhecimento, agora também na divulgação doutrinária como palestrante da casa. A Rosana é ex-presidente da nossa instituição, hoje é vice-presidente da SER e tem mantido uma longa folha de serviço e de trabalho a benefício da casa e de todos nós que aqui aportamos em busca de assistência. Vamos ouvir então a palestrante da noite, Rosana Catânio. Boa noite a todos, um prazer estarmos juntos aqui, reunidos mais uma vez. Hoje vamos estar abordando o tema coerência. Rogamos poder fazer com que haja a possibilidade de estarmos refletindo um pouco a respeito do assunto e vamos ver dentro dessa linha do tempo a qual colocamos aqui, né, a possibilidade de visualizarmos aqui como um ponto inicial ao qual nós vamos estar focando Jesus. E, claro, sabemos ser Jesus, o nosso irmão maior, guia espiritual da Terra, e que, sem dúvida alguma, nos trouxe e está trazendo, no decorrer das suas atuações frente a nós, não só a formação da Terra, junto ao sistema solar, ao qual estamos jungidos por ser um espírito crístico, ou seja, um espírito puro, que sem dúvida tem um cabedal muitíssimo maior do que o nosso e está em missão conosco desde a sua formação e trouxe, à medida do tempo, vários exemplos de pessoas nos mais diferentes locais da Terra, espíritos mais evoluídos que, vamos dizer,
conjunto nosso, ou a média das pessoas, para que servisse o quê? De um upgrade para que todos nós pudéssemos receber o ensinamento. Mas nessa linha do tempo, nós vamos estar destacando pequenos exemplos aqui, que não são tão pequenos, são de peso muito grande até, né? Jesus, então, pelo que a gente explana, né, aqui, sem dúvida alguma, com um valor enorme. Mas temos Saulo de Tarso, temos aqui Francisco Cândido Xavier, Allan Kardec, e notamos aqui, essas são as datas em que eles estiveram presentes junto a nós, dentro desses personagens, certo? Que eles estavam, no momento, atuando aqui na Terra. E é interessante que a gente perceba Jesus como o coordenador de tudo, e ele é que estabeleceu, sem dúvida, a vinda desses indivíduos junto a nós. E temos aqui esse ponto de partida, Jesus. Para trás ficaram as pessoas, os personagens que já mencionamos, que também serviram de exemplo a nós, mas daqui em diante, desde os seus próprios discípulos, foram pessoas que trouxeram grande aporte e possibilidade de se manter uma atuação correta e coerente frente ao que Jesus vinha nos trazendo. Entre eles, Pedro, né, que a princípio ele negou 3 vezes Jesus, mas posteriormente doou a sua vida inteira para formar a igreja e mantê-la unida, por mais difícil que estivesse, porque haviam várias questões no momento em que estavam se passando ali e que houve a necessidade de uma atuação de firmeza, de aporte da pedra, né? Pitra, que era Pedro. Também temos hoje, como Dia da Mulher, eu vou falar 2 mulheres, né? Joana de Cusa, né? Que também atuou muito. A princípio, ela tinha o conforto do lar e, posteriormente, pelos ensinamentos recebidos do Cristo, ela conseguiu educar e facultar ao seu filho e aos seus ao redor, onde ela teve de trabalhar cuidando de criança, porque não tinha mais o respaldo financeiro, e ela jamais se mostrou longe de qualquer direito e de responsabilidade digna e concedida a ela. E, sem dúvida, Maria de Magdala, que foi a grande transformação, mas que essa transformação só foi possível ser efetivada com o auxílio de Jesus, que aliviou-a dos 7 demônios, como diz na Bíblia, né, que a atormentavam e que faziam ela cometer situações que eram equivocadas e que ela percebeu e que conseguiu dar a volta por cima como o maior exemplo, a meu ver, de reforma individual, ainda em vida, frente às outras pessoas. Vamos ver aqui Saulo de Tarso. Saulo de Tarso chegando em Jerusalém no ano 36. Então, vamos nos fixar nele, né? E vamos ver, assim, primeiro os primeiros ensinamentos do Cristo, quais foram eles, para que a gente possa tê-los, vamos dizer, na nossa lembrança e não vamos esquecendo. Um Deus que já era único pelos próprios judeus, os hebreus já tinham, Moisés que conseguiu retirar o povo que estava retido no Egito, libertou-os, levou à terra prometida e lá possibilitou a manutenção do povo e da cultura deles. Só que esse Deus que Moisés cantava, ele era, vamos dizer, vicioso às vezes, tinha sentimentos de vingança, de uma atuação em que, às vezes, com a morte, né, eles utilizavam o Torá, e no Torá havia
as leis que regiam até com a morte das pessoas quando cometesse determinadas atuações. Aqui Jesus nos traz o Deus nosso Pai, né? Criador de tudo, sem dúvida, mas é o nosso Pai. Falando que é nosso Pai, somos todos irmãos. Já cria um grande, vamos dizer, tumulto nessa situação. A imortalidade da alma como ponto fundamental, e ele mesmo estabelece isso através das ressurreições, entre aspas, né, que não é ressurreição, eram pessoas como Lázaro, né, que estava com letargia e que foi resgatado, chamado para que se levantasse e viesse à vida e mostrasse aos outros que ele estava ali. Então, mostrando o retorno do indivíduo à morte não existia, porque a alma foi retirada, né, do nada, segundo o que eles imaginavam. E ele próprio, né, a permanência dele, no mínimo 40 dias após ele ter sido crucificado, junto aos seus discípulos, reforçando os seus ensinamentos para que eles não viessem a desanimar e deixar a boa nova de lado. Interessante também saber que Nicodemos recebeu um ensinamento maior, ele falava de nascer de novo, e esse sacerdote não sabia o que significava nascer de novo, como era aquilo. Jesus o explica, né? Não vamos entrar em maiores detalhes, né? Senão vamos demorar muito, mas o caminho da verdadeira vida foi estabelecido desde o primeiro momento, na grande, vamos dizer, canção que ele fez das bem-aventuranças no Sermão da Montanha, onde levou a todos o conhecimento da maneira pela qual se deve estar agindo na vida. E, além dessa questão, a construção do reino de Deus, o reino dos céus, que a gente já, sem dúvida, em outras ocasiões já reportamos aqui, que ele está dentro de nós e que Jesus já havia falado. Só que o que é interessante a gente perceber nessa situação é que nos últimos momentos da vida do Cristo aqui, na última ceia, ele fez uma promessa junto aos seus discípulos, primeiro, renomeando-os não mais como discípulos, mas amigos, porque ele ensinou tudo o que ele sabia. Então não eram mais alunos, eram amigos porque eles sabiam o que ele trouxe e eles entendiam aquilo que ele repassava. E era importante também que ele mencionou que era para continuarem na tarefa, para espalhar a boa nova, né? E que todos eles pudessem seguir adiante para que não esmorecesse o ensinamento dele. Mas anuncia a vinda do Cristo Consolador. Por que razão será que ele anuncia ainda ali? Ele ia pedir ao Pai que viesse, o novo Cristo ficaria em nós, porque nós esqueceríamos os seus ensinamentos, mutilaríamos o que ele trouxe como ensinamento, trocando, desviando e facultando um entendimento que o homem quis trazer. Não estamos julgando a igreja, que seja, mas é o homem que modifica para o quê? Satisfazer anseios próprios e situações próprias. E é nesse contexto, né, que entramos com nosso Paulo de Tarso, que na realidade aqui, quando começarmos, ele ainda é Saulo. Saulo de seguidor, perseguidor na realidade, né, não seguidor de Cristo, com o codinome de Paulo depois, né? Paulo veio bem mais tarde. Saulo, ele era aluno de Gamaliel e desde os primeiros momentos da sua juventude, recebendo todo o ensino que era dado aos fariseus, sabia a lei de cor e salteado, falava Saulo de Tarso 2 línguas, porque ele era de origem grega e ele, por
na realidade a Grécia pertencer a Roma na época, ele tinha dupla cidadania e ele era uma pessoa influente e estaria, a poucos momentos, recolhendo o lugar em que Gamaliel deixaria dentro do sinédrio. Ele tinha passado todos os entendimentos, todo o conhecimento dele, e agora Saulo estaria ali. E ele sentia muito orgulho, não só orgulho próprio do povo, por acharem-se o povo escolhido, por saber de um único Deus, mas também porque ele tinha conhecimento e sabia, através da sua verve, a maneira de falar, de atuar sobre as pessoas com uma grande possibilidade de atuação. Tornou-se apóstolo dos gentios após a transformação do nome dele, em que recebeu de Ananias o nome de Paulo. E isso aconteceu em uma cruzada em que ele veio, noivo que ele era de Abigail, uma moça que veio fugida de Jerusalém para vamos dizer, a estrada de Jope, onde Zacarias criou uma chácara, onde eles se puseram lá, porque o seu pai, o pai de Abigail, havia sido morto, e tanto ela precisava fugir, como o irmão foi preso e vendido, que era o Ezequiel, vendido como escravo. Depois que ele foi vendido como escravo, aconteceram N situações, até o fato de ele salvar a vida de um romano e poder receber a liberdade. Uma liberdade estranha, eles jogaram do navio para ele que vamos dizer, se virasse com a doença que ele tinha adquirido, salvando esse romano, que tinha um cargo muito grande, e que ele se estabelecesse ali. E ele vai e é recolhido na casa de Jerusalém, e lá ele recebe o ensinamento, as letras escritas por Levi, que depois vem a escrever as epístolas, né, e todo o evangelho de Mateus. Ele recebe o codinome de Mateus, Levi, e que ele consegue, dessa forma, através dessas escrituras, mergulhar nos ensinamentos. E como ele era um rapaz muito inteligente, Ezequiel, o Gesiel, irmão da Abigail, ele foi batizado como Estevão. Por isso surge o livro, né, Paulo e Estevão, que temos na biblioteca para poder ser emprestado, como também na livraria, caso queiram adquirir. É um livro que foi ditado por Paulo a Emmanuel, e Emmanuel repassa a Francisco Cândido Xavier, e que acaba vivendo em alguns momentos, algumas passagens, lugares onde ele esteve. Então ele incorpora sentimentos e atuações para melhor poder passar todas essas questões, as quais estão contidas no livro. Mas é interessante que essa situação fez com que houvesse um confronto quando o nosso Paulo, né, o Saulo, ainda entrou em Jerusalém e soube que na casa do caminho existia esse rapaz que tinha uma verve, que estava formando um grande tumulto até para que entrassem nessa casa do caminho para escutar Estevão falar. E ele achou isso um absurdo, porque eles estavam o quê? Pregando a mensagem do Cristo, a reencarnação e todas as questões as quais o judaísmo não concordava e não estava estabelecido. Vai lá, depois de várias questões, que não vou contar, vou deixar para que vocês descubram no livro, certo? Ele acaba sendo preso, e por uma atuação para mostrar para todos os que estavam seguindo o Cristo o quanto era necessário repensar a respeito da religiosidade,
ele foi morto a pedradas. Só que quem foi convidado para ir assistir o apedrejamento foi a sua própria irmã, a Abigail, que era noiva de Paulo. Então, imaginemos o tumulto, e é claro, Abigail vai para Jope, lá, né, na chácara, junto com Zacarias, fica lá, adoece, acaba conhecendo Ananias, porque ela queria saber o que o irmão, que tinha um conhecimento enorme do judaísmo, ela foi se transformar em cristão. Por quê? Qual a razão? Ela quis aprender, saber o porquê e se tornou cristã, mas devido ao fato desses acontecimentos, a saúde dela foi muito prejudicada, e quando Paulo retorna para vê-la, ela acaba falecendo em poucos dias. E isso faz com que Paulo sinta, vamos dizer, triplique, digamos, o orgulho e o ódio que ele havia já nutrido desde o começo contra o próprio Cristo. E vai, com a licença de Ananias, dos questões do Sinédrio, né, que eles liberassem a ele, dessem carta, que ele tivesse salvo-conduto para ir atrás dos cristãos que tinham fugido de Jerusalém para Damasco. E daí todos nós já sabemos que nas portas de Damasco, o que acontece Paulo andando na frente com uma série de questionamentos, repensando o seu relacionamento com Abigail, vendo que ele que tinha sido causador da morte do irmão dela, todos aqueles pensamentos, de repente surge um clarão enorme e afigura-se na frente Jesus, mas em seu total esplendor magnânimo, de luminosidade, a ponto de queimar a retina dos olhos de Paulo. Isso fez com que ele caísse, até o cavalo empinou, Paulo caiu, houve um tumulto, e no decorrer das questões ele estava com 3 ajudantes, 2 voltaram para Jerusalém e um ficou com ele lá em Damasco. Ele ficou numa pensão bem humilde, porque o amigo dele, Sadoc, que ele pediu para que fosse levado lá, não o quis receber, porque ele estava com a casa cheia dos grandes potentados das grandes cidades, e que ele, pelo que o companheiro tinha mencionado, ele estava com uma alucinação, se não tinha enlouquecido de vez, por se dizer agora seguidor do Cristo. Então, o que acontece? Ele retorna para o local onde ele iria ficar, era numa pensão bem simples. 3 dias depois, vem ao auxílio de Paulo Ananias. Justo quem ele estava perseguindo é que foi salvá-lo da situação em que ele se encontrava. E ele percebe que a presença dele é tão importante e ele queria ouvir sobre Jesus. Ananias começou a comentar, falar com ele, e ele começou a chorar de emoção, e como que escamas foram saindo dos olhos dele, e ele retoma a sua visão novamente. Dali em diante, não mais existe Saulo de Tarso. Agora, Ananias o chama Paulo. E Paulo foi o maior dos representantes, não foi discípulo de Jesus porque não o conheceu em vida, mas conheceu no mundo espiritual, né? Na sua visão, através da qual o levou na cegueira momentânea, e que, através do seu esforço, né? Através dos anos em que ele efetuou, de muito sacrifício, de questões de grande humilhação. Uma delas foi quando, justamente depois de recuperar a visão, ele vai ao Sinédrio, afronta o seu amigo Sadoc, que ele não queria receber na sua casa,
né, na casa desse amigo rico, e ele coloca o que aconteceu com ele na frente, dentro do sinédrio do lugar, e estabelece que ele era seguidor do Cristo. Imagine o tumulto que deu. Ele vestiu, digamos assim, como falam, vestiu a camisa do Cristo, e em momento algum ele desistiu de estabelecer uma atuação que as outras pessoas viessem apontar, mas você seguia, sim, ele seguia, digamos, seguia todos os cristãos e queria a morte deles, porque ele achava que apenas a morte que haveria possibilidade de eliminar essa chaga que estava adentrando no mundo deles, né, dos hebreus. E é nessa situação que a gente percebe aqui, né, que ele, depois de ter percorrido só 2,5 vezes a volta ao mundo, andando a pé, de navio, de burrico, de que maneira fosse para ele chegar a novos lugares onde ele pudesse ali criar um pequeno núcleo entre os gentios, entre as pessoas que não tinham o conhecimento religioso ainda estabelecido, ele levava a ideia do Cristo, os ensinamentos dele, porque Gamaliel o havia presenteado com toda, vamos dizer, as escrituras de Levi, de Mateus. E foi assim que nós vemos, no caso, ele sendo preso, e foi preso em Jerusalém, certo? Como ele tinha essa prerrogativa de ser grego e ter dupla cidadania, ele tinha um salvo-conduto maior, uma atuação melhor para poder se estabelecer dentro de todos os lugares. Ele tinha uma certa regalia em relação aos demais outros presos, né? Mas o que nós vemos aqui Paulo de Tarso, numa pintura representando aqui ele se defendendo na frente do governador da Judéia, que era Festo, né, Pórcio Festo, em Cesareia de Filipe, não em Jerusalém. Por que razão? Porque era verão na época. E como era um local onde as grandes figuras, né, do reino iam aos locais de veraneio, estava Festo lá em Cesareia de Filipe, e ele transferiu toda a sua corte, ele como governador, de lá da Judéia para esse local enquanto estivesse no verão. E estava lá, e isso foi no ano 60 depois de Cristo, em que Paulo, já preso, já com uma certa idade, né, ele estava ali. Ele está na presença também aqui do rei Agripa II. Ele era filho do Agripa I, que era perverso e muito, vamos dizer, maldoso e ruim, só que ele tinha recebido todo o ensinamento judaico, ele era mais religioso, e já tinha ouvido falar muito a respeito do cristianismo, e, é claro, seguia com todas as questões voltadas a Paulo, que ficou muito, vamos dizer, muito bem espalhada por todo o local, a questão de ter sido preso Paulo. E essa questão converteu, na realidade, né, em um zeloso, esses edonitas, no caso, a família eles se tornaram judeus, e tinha um zelo muito grande, né, como os fariseus para com a religião. Festo viu a necessidade de explicar o que estava acontecendo corretamente com Paulo de Tarso, e falou com Agripa sobre ele. E Agripa quis conhecer Paulo pessoalmente e ouvir, né, perguntar, questionar alguma coisa a respeito da vivência dele. E nessa situação, a gente vê Paulo
na sua defesa, relatando as questões. O que Festo queria é que, na realidade, houvesse entre os judeus, eles soubessem que ele não tinha ficado à parte e não estava deixando de lado as questões que estavam acontecendo com Paulo. Ele estava cuidando, né, e tentando estabelecer uma atuação junto ao Paulo. Paulo não aceita, no caso, né, e apela para César, né, em Roma, para que ele não fosse para Jerusalém. Por quê? Em Jerusalém existia lá, né, o Ananias, que era Caifás e Anás, que eram os, vamos dizer, representantes máximos do Sinédrio, que o que eles queriam realmente era a morte de Paulo em definitivo, e ele não queria de forma alguma ir para lá. Em sua defesa, né, ele fala, na realidade, diz que continua tendo todos os ensinamentos voltados da Bíblia como sendo parte integrante da sua vida e que ele acreditava em tudo que estava lá. Tinha esperança, como todo e qualquer judeu, em relação ao futuro e que ele não deixou de ter com ele as partes integrantes e verdadeiras junto a todos. Destacou a verdade fundamental do Evangelho de Jesus e pregou a doutrina da reencarnação na frente de Agripa II. Então ele começou assim de uma maneira incisiva junto a eles, né? E isso daí fez que estendia os hebreus. Ele mesmo já havia perseguido, e foi através dessa perseguição que ele pôde ter a possibilidade de conhecer Jesus, e ele conta tudo o que aconteceu com ele, tintim por tintim. E interessante que Paulo, ele obedeceu a Jesus e pregou e foi preso em Jerusalém justamente por estar falando em nome do Cristo. E essa situação, né, afirmou que Jesus, em momento algum, deixou de obedecer às Escrituras também, porque está escrito em Isaías, né, 53, que Jesus só seria reconhecido quando ele fosse colocado na cruz, quando ele fosse morto, é que ele seria reconhecido, e ele seguiu as Escrituras e facultou essa questão. Então, ele estava, assim, de uma certa maneira, formando um pensamento tal para entrar com a sua defesa, né? E ele fala assim, Paulo disse que ele falou a verdade sobre todos os fatos, né? E que estava expondo ao rei o que realmente tinha acontecido. De repente, na sua maneira de estabelecer, ele foi direto a Agripa e falou assim, se ele acreditava nos profetas. Agripa, obviamente, respondeu que sim, é claro, né? Ele era seguidor, sem dúvida nenhuma, de uma maneira até, vamos dizer, correta. E Agripa começou a perceber que ele estava formando a sua defesa para que, de repente, pudesse convencer ao próprio Agripa ao cristianismo. E isso, né, lhe deu um alerta, assim, e Paulo afirma que era o desejo dele sempre, em todo e qualquer lugar que houvesse possibilidade, ele estaria falando sobre Jesus onde ele estivesse. E ele não tinha o menor, vamos dizer, receio de efetuar isso. Tanto que, na frente do rei Agripa e do próprio governador da Judéia, ele coloca tudo o que ele continha como conhecimento e estabeleceu a própria reencarnação como um ponto fundamental e inerente. Daí que vem um argumento que aparece, muito interessante, em Atos, né, dos Apóstolos, e que fala:
Aduzindo a isso, no caso, Festo leva um susto, né, e fala alto: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? Ele começou a tentar amenizar de uma certa maneira, né, a situação que foi criada ali. Mas o que existe? Agripa, quanto Cláudio Lícias, que era o prefeito da cidade, e Festo, concluem que Paulo não tinha feito nada que merecesse a morte e que não seria levado a Jerusalém. E que, na realidade, o que iria acontecer, ele iria para Roma, né? Então, ele seguiria as leis romanas e seria levado a Roma. Daí, esse retorno de Paulo para Roma foi de meses e meses, porque em cada local eles paravam por ser um navio, necessitando abastecer o navio, fazer a limpeza e tudo mais. Ali, Paulo fazia toda a sua preleção e ia agregando e fortalecendo ainda mais aquelas igrejas que ele já tinha inicialmente tido. E foi uma comoção tão grande em cada local que ele passou, juntava os milhares de pessoas vinham para se despedir de Paulo, né? Para cumprimentá-lo e para estar com ele, pela postura e a maneira correta pela qual ele efetivava. Então, vamos imaginar aqui, como classificar o Paulo, né? Como que a gente poderia classificar? A possibilidade de louco, ele foi chamado de louco pelo próprio Festo, né? Ele disse: estás louco, né? Tantas letras o levaram à loucura. Então, louco é aquele que, com o comportamento ou raciocínio, denota alterações patológicas nas faculdades mentais. Não conseguimos ver que ele tenha tido qualquer tipo de alteração. Inconsequente, aquele que não mede consequências de seus atos ou palavras, irresponsável, imprudente, leviano. Ele não foi leviano, ele foi correto em sua atuação. Jamais, em tempo algum, ele falou inverdades. Ele primava, desde quando era Saulo, sobre a verdade e queria sempre levar adiante essas questões. Ele não perdeu isso em absoluto, muito pelo contrário. Ele meio que se fortaleceu em relação a essa questão. Ele era destemido, que não teme, corajoso, intrépido, valente. De certa maneira, ele era impetuoso, mas não desmedidamente impetuoso. Ele, o que tinha de falar, ele falava. Coerente é que procede com coerência, em que há uma coesão que liga, que adere reciprocamente a algo ou alguém com determinação e perseverança. Qual dessas situações a gente poderia colocar como sendo a que poderíamos colocar como sinônimo, como adjetivo dele? Qual seria? Nenhuma, então. Coerente, né? Sem dúvida. É coerência. Ele tinha coerência no que ele fazia, porque ele sabia, tinha certeza de tudo que ele estava, e ele jamais, em tempo algum, deixou de falar. Mas quando ele perseguiu para pegar Ananias, ele não tinha ideia de quem era Jesus. Quando ele percebeu a verdade e não se afastou nunca mais dela, e estudou 3 anos com Prisca e Áquila num oásis onde eles ficaram fabricando, né? Ele tinha aprendido a profissão do pai, que era fazer tecidos de barracas e tendas, né? E foi isso que ele foi fazer para o quê? Amadurecer e recolher para si os ensinamentos contidos nos escritos de Levi, que eram todo o evangelho que ele trazia. Então, essa coerência, será que
Pórcio Festo, o governador da Judéia, ele tinha? Não. O que ele tentou foi amenizar a situação fugindo à verdade. E é uma realidade. Ele chamou o outro de louco porque viu que, pela coerência de Paulo, ele ia adiante, se não pusesse uma situação que estancasse a atuação de Paulo, mostrando complacência com os próprios erros, porque ele tinha erros, né, na sua atuação, ele não estava sendo correto, o que ele queria é amenizar, sem dúvida, o que estava acontecendo. Tentando quebrar as vibrações de espanto do ambiente, sim, porque quando eles ali estavam, eles estavam no sinédrio da cidade, e estava Festo e Agripa com a irmã, né, Berenice, e que ele começou a falar e, digamos, fazendo uma preleção em favor de Jesus, falando a respeito da reencarnação e estabelecendo pontos que eram inequívocos, né, para ele e que nós também os temos. Juntamente com a tentativa de remediar com as autoridades do Sinédrio, mandou que explicasse tudo em bases sólidas. Por isso que Paulo estendeu toda e formou todo esse cabedal de explicações, e que, na realidade, ele soube, como uma pessoa inteligente e verdadeira, expor tudo o que tinha acontecido, para que houvesse a possibilidade do entendimento. Mas as verdades não tão bem postas por Paulo fizeram vencer, né? E ele agiu sentindo-se de conveniências, né? Ele foi conveniente, tentando pôr panos quentes nas situações para que não houvesse um tumulto maior. Tanto que a deliberação, tanto do prefeito, governador e do rei, foi passar para Roma a responsabilidade. Meio que Pôncio Pilatos, né, lavando as mãos, para que outros decidissem qual seria o encaminhamento de Paulo. E é interessante que a gente possa ver que Paulo de Tarso, né, como agiu com a palavra franca, nobre, né, estarrecendo os ouvintes pela eloquência, pela certeza, pela força, pelo estabelecimento dos propósitos que ele tinha. Com o caráter íntegro, ele não cometia equívocos, ele seguia a lei. Antes, quando ele seguiu aos cristãos, é porque estava isso exposto na lei, e por isso que ele foi. Só que depois que ele percebeu, jamais em tempo algum, ele tentou desconstruir a imagem que ficou, vamos dizer, retalhada em relação a ele, frente aos próprios cristãos. Assim, ele foi sinceramente humilde, ele aprendeu a humildade, porque ele era extremamente orgulhoso. E esses 3 anos em que ele permaneceu no oásis junto com Prisca e Áquila foram fundamentais. Eram um casal, eles eram quase como irmãos do que verdadeiramente marido e mulher, e tinham hábitos e regramentos onde jamais deixavam, ao amanhecer e ao entardecer, de estudarem sobre os ensinos do Cristo. E tinham, ao mesmo tempo que ele, também uma cópia do Evangelho de Mateus, Levi, né? E que executavam as questões, tratavam ele com uma afabilidade enorme, e ele não tinha coragem de falar quem ele era, que era Paulo, o Saulo, que tinha perseguido os cristãos, tais eles estavam ali tentando fugir, justamente para não serem pegos pelos judeus. Era uma paciência sublime. Ele nunca alterava a sua maneira de ser, por mais assim chocante que fosse a situação, ele mantinha a paciência e estabelecia os propósitos.
ardoroso espírito de sacrifício, ele sacrificou toda a sua vida, que foi construída para ele ser um fariseu de renome, que iria se estabelecer em Jerusalém, no lugar de Gamaliel. Ele abre mão de tudo porque ele viu que estaria errando e atuando equivocadamente. Então, essa situação ele venceu. Ele era um homem de muitas letras, dá o verdadeiro testemunho do ensino magnânimo, né, estudando e vivendo tudo aquilo que ele pregava e falava. Isso é muito importante, porque a gente percebe coerência não só na questão de Paulo de Tarso, mas na própria doutrina espírita, que é o Cristo redivivo, certo? Nós sabemos, aquele Cristo redivivo ou Consolador prometido, que foi trazido toda a moral do Cristo novamente, como Deus, nosso Pai, certo? Criador, soberanamente bom e justo, e que na realidade vem trazer novamente, por quê? Porque, como Jesus já havia colocado na última ceia, nós deixamos de lado todos os seus ensinamentos e vivemos de aparências e conveniências que deixaram de lado o verdadeiro sentido ao qual Jesus veio aqui na Terra vamos dizer, encarnado, e que nos trouxe a possibilidade dessa atuação. A existência da alma, que é importantíssima para que a gente tenha, é um dos pilares da doutrina espírita, né? A imortalidade da alma, na realidade, onde passado e futuro se unem através da vivência aqui, e que existe uma correspondência enorme entre todos eles na reencarnação. Seria a pluralidade das existências, né? A imortalidade da alma é que estabelece essa questão. Os princípios de relação entre os mortos e os vivos, que é a comunicabilidade entre os espíritos, foi assim que se possibilitou trazer de volta a questão da moral do Cristo, com a invasão organizada de todos os espíritos atuando dentro de vários lugares no mundo inteiro, e onde milhares de espíritos encarnados e desencarnados vieram trazendo mensagens, atuações, pela atuação justamente do fenômeno espiritual, da mediunidade existente, para que houvesse condição de se estabelecer o maior tratado filosófico, científico, religioso, que é a doutrina espírita. Há muitas moradas na casa do meu pai, a pluralidade das existências, dos mundos habitados, certo? Esse é um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos aqui representados os capítulos iniciais justamente do Evangelho segundo o Espiritismo. E é importante que a gente perceba, e a perfectibilidade que é efetuada em fazer o bem, o quanto isso nos traz de benefício, fazer aos outros o que gostariam que nos fizessem, tratando todos nós como irmãos solidariamente, fraternalmente, e facultando assim que, fazendo o bem, os espíritos que estão ao nosso redor vão ser espíritos com uma qualificação intelecto-moral maior, melhor, e isso vai refletir em eles poderem conosco estar atuando e trocando, vamos dizer, fluidos e atuações, colocando a nós a necessidade de uma melhora sempre constante. Do contrário, a gente sabe que é também recíproco, né? E aqui é interessante quando vem para nós essa questão, vai e não peques mais. Quem falava isso? Não era Jesus? O que ele fazia quando ele curava
para que as pessoas percebessem que ele era o enviado de Deus. Ele curava as pessoas e ele mencionava: vai, não peques mais. Retire esse hábito equivocado de uma atuação voltada ao hedonismo, à questão da matéria, para que de repente vocês possam estar estabelecendo uma atuação melhor e se mantenham melhor. E dentro dessa atuação, nós vemos a coerência, né? O médico divino, essa flechinha era para vir depois. Desculpe a flechinha, vocês vão entender depois, tá? Passou batido. O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservarmos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos nossos desequilíbrios que nos situarão à invigilância. Então, é uma frase curta e que vem dizer: vai, não peques mais. É a mesma questão, praticamente. Porque o que ela coloca? Que para nós conservarmos exatamente a nossa atuação livre daquela situação ruim em que vivíamos, tem que haver o quê? Uma reforma íntima, certo? A necessidade da gente se conhecer, ver o que é que está causando essa situação equivocada em que eu, de repente, não me encontro bem. E o que é importante é que essa situação é o hábito. E esse hábito, ele são repetições de ações voltadas a uma situação correta que, sem dúvida, depende só de nós, está dentro de nós. E nós que temos de construir. Então, não vamos mais ficar esperando que Jesus venha de novo e venha nos curar. Ele trouxe o quê? O caminho da verdadeira vida, não foi isso? Ele explicou todas as questões. Agora depende de quem? Depende de nós estarmos atuando corretamente. Essa frase eu tirei do Pão Nosso, do capítulo 49, né? E é ditada por Emmanuel. E que serve, sem dúvida, né, para que a gente veja que dentro de nós existe a necessidade de um trabalho constante. E agora a gente vai ver o que pode ser efetuado para que haja esse resumo de mudança de hábitos, para que a gente seja coerente a todo momento, procurando estabelecer em nós não só o conhecimento intelectivo, mas a vivência, certo? Então, essa vivência virá com uma atuação de novos hábitos. Como que a gente vai conseguir? Manter a mesma firmeza em todos os teus propósitos de atuação na vida pessoal, em família, em sociedade, seja em pensamento, palavra, ação, sempre e com tudo. Ou seja, a cada momento, a cada situação, que a gente aplique o que a gente sabe. Atue de maneira correta, sempre seja comigo mesmo, com as pessoas da minha família, do meu relacionamento pessoal, ou dentro da sociedade, na profissão, no que a gente vier fazer, corretamente. Então, isso o que necessita? Uma vigilância. Essa vigilância, então, efetua o trabalho de autoconhecimento e reforma íntima que transformará moralmente você hoje e sempre. Então, aquela questão que só vai depender de mim é isso. A gente está atento a essas questões e saber estabelecer o que é melhor para nós. E não abrir mão, né? Na próxima encarnação. Não, essa agora já estou com 66 anos, chega de reforma, não. Aqui, agora, sempre, em qualquer lugar, a todo instante. Então, estuda o teu comportamento e traga para teu conteúdo intelectivo ideias e posicionamentos de enobrecimento.
O que enobrece? Estudar a respeito da religiosidade, a doutrina espírita que nos norteia no caminho é fundamental. Porque é uma coisa, não desvalorizando em hipótese alguma, porque eu estou aqui na frente falando, não é só assistindo palestra, mas a gente se debruçar às vezes em um livro, assistir, de repente fazer um curso, estabelecer algo que de repente aquilo se fixe, porque uma coisa é ouvir uma vez, depois daqui mais não sei quanto tempo ouve de novo, mas aquilo ficou mesmo, permaneceu lá, está firme em nós, só com persistência, né? Com uma situação contínua. Então, isso tem que ser constante. Seja consciente de tuas responsabilidades, tua conduta não deve sofrer sobressaltos, isto é, procure ser equilibrado e harmônico, não é aquele que está assim, nossa, você olha para ele parece que ele está assim zen, né? Que nem falam os jovens, não sei se falam ainda, né? Mas está zen, assim, e ele, de repente, pisam no pé, meu Deus, ocorre uma transformação. Então, o que é? Aquilo é uma máscara. A gente coloca algo assim que demonstra uma paz interior tremenda, mas ela não existe. E é isso que a gente tem que desfazer. Ser o quê? Coerente. É isso que a gente está buscando, né? Então, é essa situação. Orar, né? Ore, ative o vínculo de espontaneidade que espontaneamente temos com o nosso espírito protetor. Isso Kardec, no Livro dos Espíritos e nas outras obras, ele menciona continuamente. Nós temos um amigo nosso que está ao lado, que ele não vai ficar o tempo todo. Quando a gente mais precisa, a gente não vai agora desfolhar todo um rosário, como a gente vulgarmente fala, mas pedindo, Deus, me ajude, Espírito protetor, nomeia o Espírito meu é Zé, né? O nome do meu Espírito protetor é Zé. Somos íntimos amigos e quando há necessidade para que eu possa reter determinadas atitudes que ainda eu tenho. Porque não é assim somente saber, é aquele contínuo trabalhar constante. É o hábito que nós temos de ter e de nos melhorar. E o Espírito Protetor vai estar, o que ele faz? Ele nos dá força, e essa força nos encoraja a vencer a quem? A nós mesmos. E é isso que a gente não pode esquecer. Isso está escrito, né? Está escrito para que a gente efetue. O teu lar é a sociedade em miniatura nas fronteiras domésticas. Ela repercute no todo. Ou seja, as atitudes que muitas vezes a gente tem de uns para com outros dentro de casa nunca são as mesmas daquela máscara que se veste. Mas não deveria ser assim, muito pelo contrário. O exemplo inicial é dentro de casa, viver com coerência, com boa atitude, com uma convivência, ensinando aos filhos e a quem esteja no lar, ou vamos dizer, compartilhar de tempos bons, é um alívio, às vezes, das tribulações do dia a dia, voltar para casa e sentir assim, puxa, estou em casa agora, né? Eu estou mais tranquilo, todo aquele burburinho, aqui eu posso ter a possibilidade de bem-estar. E isso reflete, se a gente não faz isso em casa, a gente traz as questões de fora para dentro de casa e de dentro de casa para fora, e a gente viu que ultimamente as coisas andam meio turbulentas, né? Reflexo, muitas vezes, das vibrações que muitos trazem e que a gente tem que tomar muito cuidado. E no lar,
se forjam os valores indispensáveis para o crescimento intelecto-moral, refletindo no mundo. E é ali, sem dúvida, né, que os novos habitantes da Terra, do período em que eles vão estar estabelecendo, vão demonstrar o que eles aprenderam de valores morais dentro da casa. Então, eu já citei uma vez uma nota de Kardec na Lei de Trabalho, na questão 695, eles falam assim, forjar caracteres, a gente forja os caracteres, molda os filhos que vêm com situações de dificuldade, como nós já fomos forjados pelos nossos pais, tentando ajustar a gente, não é colocar em um molde, é passar para eles o que é de melhor, uma vivência correta e estabelecida dentro do amor, fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizesse. E isso é viver em coerência com os ensinamentos que nós todos já sabemos. Eu não me lembro o autor, mas uma semana de espiritismo, ele traz para nós conhecimento bastante para a gente repensar, pelo menos dizer, meu Deus, a vida continua. Senhor, se ela continua, o que eu faço agora vai refletir no futuro. Que Deus nos abençoe e obrigado pela paciência de vocês. Muito obrigado a Rosana pelo seu trabalho, pela sua mensagem, pela advertência que nos traz, exortando-nos a todos para o trabalho e para a correção das nossas atitudes. Muito obrigado. Eu tenho 3 avisos. O Léo chegou ali e pediu para avisar que hoje está começando um grupo de jovens. Então, quem tem filhos, netos, vizinhos, amigos, ou que queira ajudar a divulgar, está começando um grupo de estudos de jovens, a partir dos 12 anos e até os 80. Então, quem quiser, é só às quartas-feiras, a partir das 20 horas, paralelamente à palestra, é só chegar e participar. Lembrar que a casa mantém o plantão dos passes aos sábados às 17h30, das 17h30 às 18h30, todo sábado. Só chegar e participar, tomar seu passe e renovar as suas energias para uns dias. Outra informação, que a casa está abrindo também um grupo de estudos do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, sábado, 14h30. Não há formalidade nenhuma, é só chegar e participar. O ESD tem diversos níveis, então quem está iniciando na doutrina pode começar também, que tem um nível compatível com o conhecimento. E para aqueles que já têm conhecimento da doutrina, há uns níveis mais elevados que também comportam. Tá. Neste fim de semana, começando na próxima sexta-feira, mais uma conferência estadual espírita. Esse é um trabalho maravilhoso que a Federação Espírita faz já há alguns anos, estamos com 25 conferências. Grandes palestristas, grandes conferencistas do Espiritismo Nacional aqui vêm. É um evento que movimenta o Paraná e o Brasil inteiro, vem gente de toda parte, ou vinha pelo menos quando era presencial em Pinhais. Mas agora com esse novo formato no pós-pandemia, a conferência vai acontecer no Teatro da Federação Espírita, mas ali o espaço é limitado. Quem quiser ir lá, tudo bem, que as coisas devem se acomodar. Quem quiser assistir em casa, assiste pelo canal FEP. E todas as palestras, começando na sexta-feira às 20 horas, sábado o dia inteiro, sábado à noite, até uma conferência no início da noite, domingo
pela manhã e até devendo encerrar-se por volta das 13 horas. É um movimento que a gente convida e insiste para que as pessoas participem, porque é um movimento de fôlego muito grande para a Federação Espírita Paranaense. É um trabalho grandioso que a Federação se esforça para manter, e esses participantes, como o Divaldo, que tem participado de todas as conferências, é uma figura, é uma presença que a gente tem que aproveitar do Divaldo nos seus 96 anos de idade. Mas continua falando como nunca. É um momento assim que a gente deve aproveitar dessa presença do Divaldo entre nós e devemos nos valer, aprender com o seu conhecimento, com a sua figura ímpar como divulgador da doutrina espírita. Vamos encerrar a primeira parte das atividades com a prece, em seguida teremos o trabalho dos passes. Lembrando que o passe não é obrigatório e que o passe é uma transmissão fluídica. Aqueles que quiserem tomar o passe, por favor, aguardem sentados, que serão chamados por uma questão de ordem nesse trabalho. Agradecemos e vamos encerrar a primeira parte, elevando o pensamento ao Mestre Jesus, expressando a nossa gratidão por esse momento de nos valermos, de nos aproveitarmos desse ambiente que a casa nos oferece, ambiente de paz, de fraternidade, entre tantos companheiros imbuídos como nós de boa vontade e do interesse de aprendizado. Que possamos levar conosco esses fluidos que a espiritualidade nos propicia nesse instante, para nos fortalecer no enfrentamento das nossas dificuldades, do nosso dia a dia, nesse mundo tão difícil em que vivemos. Queremos também rogar ao Mestre Jesus as suas bênçãos para todos aqueles que carregam suas cruzes, seus sofrimentos, suas dores, nos leitos dos hospitais, em seus lares, para as vítimas das enchentes, de terremotos, de guerras inconcebíveis, que provocam tanta dor, tanto sofrimento, tanta viuvez e orfandade, Senhor. Já entendemos que o mundo, em pleno século XXI, não comporta mais atitudes explícitas de violência e de vingança, mas que depende de cada um a construção de um mundo cada vez melhor. Que o Mestre nos acompanhe no retorno aos nossos lares, por acréscimo de sua bondade, assista aos nossos familiares e que sua presença se faça entre nós, nesta noite e por todo sempre. Que assim seja, Senhor.